refletindo naquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Nós temos estudado juntos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, mas nessa noite eu vou dar uma pausa no estudo que nós estamos fazendo e hoje nós vamos refletir num outro trecho da palavra do Senhor, nosso Deus. Nosso desejo é ainda avançar no estudo da carta de 1 Coríntios, mas não nesta noite. Bom, então, daqui em diante nós avançaremos naquele texto, mas hoje olharemos um texto diferente. Antes de declarar o texto e irmos para lá fazer a leitura dele, eu gostaria de fazer uma pergunta que você deve pensar a resposta aí na sua cabeça. Não precisa responder para mim. Responda para si mesmo. Tá? Quanto mais sincero você for na resposta dessa pergunta, melhor para a sua própria compreensão de como anda a sua vida e do que nós vamos estudar juntos nessa noite na palavra do nosso Deus, tá bom? A pergunta é a seguinte: o que é que está faltando na sua vida? O que é que está faltando na sua vida? Se houvesse uma coisa muito importante que está em falta na sua vida, e você, analisando a sua própria vida, pudesse identificar essa coisa, que coisa seria? Seria, talvez, a coisa mais importante, ou se não a mais importante, uma das mais importantes que você pudesse pensar e avaliar, olhando para a sua vida hoje, e responder essa pergunta: o que é que está faltando na sua vida? Algo muito importante, talvez a coisa mais importante. Será que tem algum de nós que não está faltando nada na sua vida? Será que alguns de nós, muitas coisas estão faltando na nossa vida? Se for o caso, qual a mais importante dessas coisas? Será que na nossa vida como crentes, aquilo que está faltando é a mesma coisa para todos nós? Ou será que cada um de nós tem uma necessidade, uma falta de algo extremamente importante e diferente? Com essas questões em mente, imaginando que você está refletindo sobre elas, eu queria responder essa pergunta para ver se eu acerto com o que você está pensando. E depois de responder essa pergunta, nós vamos para o nosso texto, já que o texto vai ajudar a mostrar por que eu estou respondendo como estou respondendo. Tá? Talvez você se espante, mas é possível que dentre as coisas importantes que estão faltando na sua vida, ou talvez a coisa mais importante que está faltando na sua vida é comer mais. Se você concorda com isso, você vai dizer amém, tá? Quando eu contar o 3, hein? Pastor, realmente a coisa mais importante, uma das mais importantes da minha vida é comer mais, tá? Se for, você diz amém. 1, 2, 3 e... Bem, tem alguns aí, né, que poderia estar comendo mais, né? Poxa, pastor, tanta coisa que pode estar faltando na nossa vida. Se eu veio falar que a coisa importante, talvez a mais importante é comer mais, acho que eu já passei até da conta, tá? Pois fique sabendo que a Bíblia diz da importância de comer muito, né?
talvez é bem possível que seja uma das coisas mais importantes na sua vida, comer mais. Vamos ver o texto? Abra sua Bíblia junto comigo. João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6. Eu vou fazer a leitura apenas de um verso e nós vamos orar e depois nós vamos ler os demais versos que estaremos estudando também nessa noite. Então acompanhe aí, eu vou fazer a leitura do verso de número 27. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, verso 27. Nos diz assim a palavra do Senhor: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor, de maneira inteligente e simples, nos ajuda a compreender, de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa, quais são as nossas maiores necessidades. E obrigado, porque o Senhor já nos deu provisão para que essas necessidades sejam plenamente satisfeitas, de acordo com a tua perfeita vontade. Nos abençoa enquanto refletimos naquilo que estamos lendo e meditando nesta noite. No nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu vou ler novamente o verso de número 27 e vou avançar até o verso de número 40. Bom, então, João Evangelho de João, capítulo 6, versos de 27 a 40, assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai
é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Amém. Irmãos, o contexto do nosso texto, contexto mais imediato, os versículos que vieram antes do versículo 27, onde nós iniciamos, vão falar sobre a multiplicação de pães e peixes. Há um episódio bem conhecido na história de Jesus enquanto esteve aqui neste mundo. Ele estava com os seus discípulos, a multidão se aproximou, ele estava ensinando sobre as coisas do reino de Deus e, em determinado momento, ele percebe a necessidade daquelas pessoas que ia além da palavra de Deus e do alimento espiritual. Havia também a necessidade do alimento físico. Jesus multiplica poucos pães e peixes que estavam disponíveis ali. Todo mundo come à vontade e depois vão-se embora para suas casas. No outro dia, o povo vem de novo atrás de Jesus, querendo mais pão e mais peixe de graça. Por que não? E ao encontrarem com Jesus, pedindo mais pão e mais peixe, Jesus, como diz a linguagem popular, toca a real, que nós encontramos no verso 26, onde ele vai dizer: vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e se fartaram. E a exortação de Jesus vem nesse sentido. Pessoas que estavam atrás de Jesus porque possuíam necessidades reais. Não é que aquele povo não precisava de pão. Não é que aquele povo não precisasse comer. Não é que aquelas pessoas que estavam vindo atrás de Jesus, muitos deles com problemas de saúde ou com familiares com problemas de saúde, outros com problemas espirituais bem intensos, até de possessão demoníaca. Essas e outras necessidades eram reais. E as pessoas estavam indo atrás de Jesus para verem essas necessidades aí supridas. Nesse contexto aqui, o interesse daquela multidão era pão de farinha e talvez os peixes. E Jesus chega a elas e diz no verso 27 a grande realidade: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Existe então um alimento que está relacionado à vida espiritual eterna, a vida que não se acaba. É interessante quando olhamos com detalhe para o que Jesus está falando aqui. Ele está falando sobre esse alimento espiritual que está relacionado com a vida eterna, e ele diz que esse alimento espiritual está na posse do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é aquela pessoa que pode conceder esse tipo de alimento para as outras pessoas. Nós encontramos isso descrito com clareza aqui no verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então existe um tipo de alimento espiritual que está relacionado com a vida eterna das pessoas e que Jesus é quem concede. Não tem um mercado da fé onde você possa ir lá e comprar esse alimento. Esse alimento não pode ser entregue por nenhum pastor para você, por nenhuma religião. Esse alimento não pode ser nem criado por você mesmo. Sair, coletar o material e criar. Esse alimento precisa ser buscado. E buscado no lugar correto. E esse lugar é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, isso aqui nós precisamos refletir um pouco para poder entender de fato o que Jesus está querendo comunicar. Existe em Jesus alimento que nós precisamos ir buscar para que sejamos por Ele alimentados na nossa vida espiritual. Alimento que vai fazer toda a diferença nessa vida que nós estamos vivendo aqui, mas que também está relacionado à nossa vida eterna, à nossa vida no porvir. A ideia de precisar buscar, de ir até Jesus para ser alimentado por Ele, aparece no verso 27, nessa expressão aí, trabalhai. Jesus não está dizendo, olha, fica aí tranquilo, vai vivendo a sua vida neste mundo, do jeito que você achar que deve viver, e conforme você precisar, esse alimento espiritual de Deus, que está em Jesus Cristo, vai sendo injetado na sua vida, igual quando você está no hospital e você está lá com aquela intravenosa, né? Então já vem no automático. Você não precisa estar acordado, você não precisa mastigar, você não precisa cozinhar. Já está tudo preparado e está ali entrando direto no seu corpo no automático. O alimento espiritual que Jesus tem, que você e eu precisamos trabalhar para receber. E esse trabalho envolve ir até Jesus para recebê-lo. Não é algo que vai acontecer no automático nas nossas vidas. Só Jesus pode dar esse alimento relacionado à vida espiritual. E você precisa trabalhar para recebê-lo. A pergunta interessante que precisamos de fato fazer é: qual é o trabalho que você deve fazer para receber esse alimento espiritual que está em Jesus e que pode ser oferecido para você? Qual é o trabalho que você precisa fazer? Foi exatamente isso que aquela multidão que veio atrás de Jesus perguntou. Versos 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então a gente tem que trabalhar para poder comer? Então diga aí, qual é o trabalho que a gente tem que fazer, que a gente vai poder comer dessa comida aí que está relacionada com a vida eterna? Jesus responde, verso 29, respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O trabalho do homem, e homem aqui no sentido genérico, do homem, da mulher, do jovem, do adolescente de Deus, da criança de Deus, para receber o alimento espiritual que só Jesus tem, esse trabalho é um trabalho de fé. É o exercício da fé no Senhor Jesus Cristo. É acreditar que Jesus é quem Ele diz que é. É acreditar que Jesus é capaz de fazer o que Ele diz que pode fazer. Irmãos, embora isso possa parecer algo simples, quando nós olhamos para a prática do nosso viver, o que nós encontramos muitas vezes, e aqui eu vou até me limitar, eu não vou nem longe, fora dos horizontes da igreja. Eu estou falando de crente para crentes. Muitas vezes o que nós encontramos, não nas nossas palavras de crente, que a gente aprendeu a falar o que as pessoas
o que a gente sabe que as pessoas querem escutar, muitas vezes. Então, dentro da igreja, né, se alguém perguntar, você está orando por mim? O que eu tenho que responder? Sim. Né? Sim. Né? É isso que eu tenho que responder no ambiente da igreja. Né? Mas será que estou orando? Será que essa é a resposta que Deus espera que eu dê? Talvez a resposta pudesse ser: poxa, irmão, me perdoe. Irmã, me perdoe. Eu havia dito que iria orar mesmo, mas acabei esquecendo. Hoje eu vou voltar a orar pela irmã. Estava orando pelo irmão, pela irmã, estava orando, acabei esquecendo, mas hoje eu vou retomar esse desafio de oração aí. Irmã, me perdoa esse esquecimento? O irmão, me perdoa esse esquecimento? Irmãos, então o que nós vemos na prática dentro da igreja, não do que a gente fala, mas do que a gente faz, muitas vezes vai revelar da parte do crente uma falta de fé em quem Jesus é. Quem é que Jesus é? Se a gente tivesse que resumir em uma única palavra, a palavra que a gente usaria é Deus. Jesus é Deus. E aí, por definição, a gente sabe que Deus tudo sabe, tudo pode, tem toda a autoridade, está no controle eterno de todas as coisas, de tudo o que acontece na minha vida e na sua. Tudo isso nós sabemos dizer. Sabemos dizer. Mas será que essa verdade aparece no dia a dia da nossa vida como crentes? Nós vivemos de uma maneira que mostra que Jesus é quem ele de fato é? Ou nós vivemos de um outro jeito? Como se Jesus fosse alguém bom, alguém que tem todo o poder e que ele vai usar com sabedoria, mas sei lá se nesse caso aqui ele vai querer, ele vai poder ou ele é. Também a falta de fé prática, nós podemos ver de Jesus fazer aquilo que diz que faz. Não de Jesus fazer, mas da gente acreditar nisso. É por isso que Jesus diz para aquela multidão, e também para você e para mim hoje, a obra de Deus, o que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã, você jovem crente, você criança, o que é que Deus quer de você? A resposta está aí no verso 29. Que você creia naquele que Deus enviou aqui, que é o Senhor Jesus Cristo. Creia que Jesus é quem ele diz que é. Acredite de verdade nisso. E coloque o seu motor da vida para viver de acordo com essa verdade. Acredite que Jesus é capaz de fazer tudo o que ele diz que é capaz de fazer. O que é que Jesus diz que é capaz de fazer? Se a gente tivesse que resumir com uma palavra só, era o quê? Tudo. Tá? Tudo. Em qual área da vida? Todas. Por quanto tempo? Sempre. Irmãos, esse é o desafio do crente. É o que Deus espera encontrar no meu coração e no seu coração. Esse é o desafio até para os descrentes. Crerem naquele que Deus enviou. Essa é a solução de Deus para a satisfação plena da vida de qualquer pessoa. Quando eu perguntei no início, o que é que está faltando na sua vida? A impressão que eu tive é que a maioria não tinha pensado em comer mais, né?
como eu disse. Evidentemente, estava falando desse tipo de comida aqui, a comida que Jesus quer te dar. Mas é possível que você tenha pensado em algumas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Talvez alguns de vocês, irmãos ou irmãs, tenham pensado em algum elemento material, né? Olha, para mim uma coisa muito importante que está faltando é uma casa própria. Talvez alguém tenha pensado isso. Talvez o que está faltando para mim é um emprego melhor, um salário melhor no meu próprio emprego, já que eu gosto do meu emprego. Talvez alguém tenha pensado na questão de saúde. O que está faltando para mim é acabar aquela dor que dá aqui nas minhas costas. Passou ela, o resto a gente desenrola. Talvez outros tenham pensado, o que está faltando para mim é um filho. O que está faltando para mim é um marido. É uma esposa, né? Talvez algum dos jovens lá pensou um namorado ou uma namorada bem bonita, né? Bem inteligente, quem sabe rico. Né? Outros podem ter pensado em outros sentidos, né? Talvez no sentido emocional. Olha, o que está faltando para mim é amor. Eu gostaria que alguém me amasse de verdade. Na minha visão, na minha leitura, eu acho que ninguém me ama de verdade. Talvez outros tivessem uma necessidade de coragem para algum desafio grande que está aparecendo aí na vida, né? Ah, Deus, se me desse coragem para desenrolar isso aqui, o resto ia tranquilo. Talvez para outros seja só paz, né? Olha, eu só quero paz para viver. Tendo paz, o resto aí a gente desenrola. Irmãos, a grande verdade de Deus é que nenhuma dessas coisas, nenhuma delas, está fora do alcance de Deus. Todas essas coisas estão na mão do Senhor. E muitas outras, infinitas coisas, bênçãos, estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Como é que ela sai da mão de Jesus e vem para a sua? Tá? De acordo com a vontade desse Senhor. O que é que você precisa fazer? Qual é esse trabalho que você precisa realizar? São quantos anos lendo a Bíblia? Quantas vindas na igreja? Qual o valor da oferta que você precisa dar? Seria essas coisas? Nada disso, irmão. Verso 29 declara com todas as letras: creia naquele que Deus enviou. Creia em Jesus como Deus. Pare de buscar a coisa em si, a necessidade que você está vendo em si. Busque o supridor de todas as necessidades. O tempo, o dinheiro, o esforço que você gasta buscando essas coisas deveria estar sendo empregado não em buscá-las, mas sim em buscar aquele que é dono de todas elas e muito mais. Verso 30 até o verso 33, nós lemos o seguinte: então lhes disseram eles, depois de Jesus ter falado, creia em mim e as coisas vão se acertar. O que você precisa na sua vida, você vai receber. Verso 30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu.
O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quando Jesus chega para aquela multidão e diz: vocês são uma grande multidão, a necessidade de vocês é diversa e é real, mas vocês estão procurando a coisa errada. Vocês estão trabalhando e se esforçando tanto pela coisa errada. Trabalhe, se esforce, faça o que você precisa fazer para viver confiando em mim. Confie em mim. E o resto eu vou realizar de acordo com o que você precisa, na maneira certa, na hora certa, na medida certa, do jeito certo. E aí, a incredulidade daquelas pessoas se manifestou, né? Mas tudo bem, Jesus, até entendi. Mas eu vou crer no Senhor por quê mesmo? Será que Jesus e o que Jesus tem para me dar, de acordo com a vontade dele, de acordo com a leitura dele, ele como Deus faz uma leitura da minha vida, entende o que eu preciso, tem todas as coisas na sua mão, sabe o tempo e a maneira certa de dar, e ele fica sendo responsável de me servir com isso, de acordo com a sua infinita sabedoria e poder. Ok, entendi, Jesus. Mas como é que eu vou saber que colocar o Senhor na administração da minha vida, podendo mexer onde quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, sem eu dar pitaco em nada? Como é que eu sei que isso vai valer a pena? Como é que eu sei que eu devo confiar no Senhor? O Senhor pode fazer alguma coisa aí que mostra que o Senhor tem essa moral, que eu não vou sair perdendo nesse tipo de acerto, de confiança depositado no Senhor? Eles deram até o exemplo, né? Olha, por exemplo, Moisés aí, ele deu um maná para a gente, né? Eles estavam pensando assim, porque Jesus nos ajuda a entender, né, o que eles estavam pensando. Pensando que Moisés tinha dado para eles o pão do céu. Deixa marcado aqui em João 6. Aqui mesmo em João 6, Jesus diz que não foi Moisés que deu esse pão do céu, foi o Pai, foi Deus quem deu. Vamos olhar pelo menos uns poucos versos que vão nos ajudar a relembrar isso. Êxodo 16, deixa marcado lá em João, porque nós vamos voltar para lá. Mas eu vou ler 3 versos aqui em Êxodo 16. Êxodo 16. Veja o que diz o verso de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O Deus que conhece a necessidade do seu povo, nesse contexto aqui o povo em questão era o povo de Israel, Deus sabia que eles estariam durante um bom período caminhando por um lugar onde eles precisariam comer, mas a comida não tinha como ser encontrada de maneira natural. Então Deus usa a sua capacidade sobrenatural de Deus para mandar pão do céu para aquele povo. E o texto diz exatamente isso. Veja aqui mesmo em Êxodo 16, agora o verso de número 15. Verso de número 15. Deus teve a ideia de mandar o pão do céu para o povo de Israel. Êxodo 16, 15. Olha o que nós lemos lá. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés:
isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então Deus teve a ideia, vou trazer pão do céu e eles vão comer. Deus realizou essa ideia, mandou de fato pão que caía do céu e eles comeram. Veja agora, aqui mesmo em Êxodo 16, no verso 35. Diz o seguinte: e comeram os filhos de Israel maná, que era o nome desse pão, 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então o povo comeu, teve as suas necessidades supridas por Deus, com esse maná, esse pão do céu, durante 40 anos. Eles não pediram, Deus manda pão do céu. A ideia veio de Deus, que conhecia a necessidade do povo. E Deus mandou, e não só mandou, como manteve o envio desse pão durante um períodozinho de só 40 anos. Antes da gente voltar para João 6, vamos ler só mais um versículo em Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. O capítulo é 21. Números 21, verso 5. Números, capítulo 21, o verso é o de número 5. Diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. O pão vil é o bendito maná que Deus mandava, né? Que Deus, entendendo a necessidade do povo, mandou. Olha, eu fico imaginando, né? Tem coisas que a Bíblia não fala, então nós não podemos afirmar como verdade, mas Deus nos deu a mente para a gente pensar e imaginar, tá? Então eu fico aqui imaginando, Deus talvez pensando, né? Aqui é minha imaginação, tá? Cuidado para você não sair por aí dizendo que eu falei que a Bíblia diz isso aqui, né? Minha imaginação. Deus olhando aquele povo falando, rapaz, vão passar uma temporada no deserto, 40 anos. Esse povo aí é comilão. Esse povo aí não vai aguentar nem uma semana aí, vai aguentar no máximo aí um mês sem comida. Depois começa morrendo já. E a temporada deles é 40 anos. Vou arrumar comida para esse povo. E aí Deus manda o maná durante aqueles 40 anos. Enquanto Deus está mandando, enquanto eles estão no deserto, precisando disso para sobreviver. E Deus está mandando. O povo está olhando, está reclamando de Deus, reclamando de Moisés e falando, esse pão aí, a gente está enjoado, a gente não aguenta isso, para que essa porcaria aí? Aí a gente fica pensando, né? Se Deus desejasse agir diferente. Ah, é ruim? Pronto. Hoje foi o último dia, né? De maná. Acabou o maná. Pronto. Agora vocês podem comer o que achar aí. Né? Já pensou? Né? Gente, graças a Deus que nós não somos Deus. Amém? Amém, né? Porque o povo passou 40 anos lá e viveu. Porque talvez alguns de nós teriam feito exatamente isso. Ou não sabia que estava ruim, rapaz. Né? Pronto, acabou. O problema é o maná caindo do céu, problema resolvido, não tem mais. Tá? Mas, pronto, fim da imaginação, vamos voltar aqui. Tá? Mas Deus continua mandando. Era o que o povo precisava. Era até o que o povo queria. Porque eles falaram isso? Mas eu tenho certeza que dali a algumas horas, quando a barriga começou
né? Aí, opa, cadê o maná? Deixa eu pegar aqui aquele manazinho que eu estava reclamando aqui agora, até que veio calhar nessa hora, tá? Então, era o que o povo precisava, era o que o povo até queria. Mas eles não estavam entendendo que Deus estava preocupado com as necessidades deles e estava dando exatamente o que eles precisavam, sem eles nem pedirem. E eles estavam simplesmente rejeitando a sabedoria e o poder e a bondade da provisão de Deus. Agora a gente volta para João 6, volta lá. Eles citam esse texto, né? Falam dessa história. Evidente que Jesus era um estudioso da Bíblia e ele conhecia muito bem esses livros que Moisés escreveu, onde essa história está relatada. E Jesus entendeu, né? Toda essa questão de Deus providenciando as necessidades, tentando mostrar para o povo. Não é a comida que vocês precisam nesses 40 anos no deserto. O que vocês precisam é do doador da comida. Vocês precisam é de mim. Se eu estiver com vocês, não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar qualquer necessidade que vocês tenham. Mas o povo não entendeu. O povo reclamou da comida que Deus deu, do cuidado de Deus, do amparo de Deus. E Jesus diz, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida ao mundo. Jesus então agora está aproveitando a oportunidade, é uma nova geração. A geração, essa multidão que está ali em volta de Jesus, conhecia essa história de Moisés, mas agora Jesus está corrigindo o entendimento errado deles. Eles ainda estavam na cabeça, olha, Moisés foi tão bom para aquele povo ter alguém que gostava deles, alguém que ajudava eles, Moisés. Pena que Moisés agora não está mais por aqui, né? Senão a gente não tinha nem vindo aqui, Jesus, em você, né? Vem me pedir para o Senhor multiplicar mais pão aí, porque se Moisés estivesse aqui, aí Moisés ia mandar o maná, e aquele sim era quem a gente precisava. Pena que morreu. Imagina Jesus como Deus diante daquelas pessoas, podendo suprir todo e qualquer tipo de necessidade, não só comida, em qualquer área da vida, para qualquer pessoa. E vendo essas pessoas chorando porque Moisés não estava mais ali, e pensando que lá no passado foi Moisés que deu. Como se Moisés tivesse qualquer poder de fazer chover pão do céu. Nunca teve. Sempre foi Deus. E aí Jesus diz, porque o pão de Deus, verso 33, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está falando a respeito dele mesmo. Ele está dizendo, eu vim dar vida para o mundo. Eu vim trazer para esse mundo o que esse mundo não tem. O que esse mundo de fato precisa. Até quer, mas não entende. E rejeita quando vem das mãos de Deus. Versos 34 e 35, ainda sem entender que Jesus estava falando dele mesmo, aquela multidão insiste. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles pensaram, nossa, é um pão aí, deve ser uma farinha boa, que a gente come e nunca acaba. É esse aí que a gente quer, vai cair do céu agora. Pode mandar, Jesus. Talvez alguns, né, puxaram aquele vestidão lá que eles usavam. Pode mandar, já estou preparado. Pensando que o pão ia cair. Mais uma vez, Jesus responde, verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Amém? Amém. Vou até ler de novo. Eu sou o pão da... Vou até trocar, né? Jesus é o pão da vida.
O que vem a ele jamais terá fome. O que crê nele jamais terá sede. Amém? Amém. Então você não tem fome. Então você não tem sede. Você já veio a Jesus? Você tem sentido fome? Você tem sentido sede? Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. De maneira nenhuma terá sede. Jesus está falando do quê? Evidentemente, ele não está falando do alimento material, né? Podia falar pão, né? Eu posso falar pizza, né? Hambúrguer, carne, macarrão, as coisas que a gente gosta de comer e as coisas que a gente gosta de beber. Mas ele está falando de quê? Ele está falando de fome e sede, das necessidades, sejam elas quais forem, desta vida, que você e eu podemos ter. Jesus está falando aqui sobre o tipo de preocupação do ser humano que é natural. É natural alguém que está precisando de dinheiro ficar preocupado pensando: e agora? Esse dinheiro vai vir da onde? É natural isso, não é, irmãos? Já pensou isso alguma vez? Ninguém quer responder, mas poderia responder, tá? É natural, tá? Eu já pensei, né? É natural alguém que está com fome ficar preocupado sobre: poxa, eu estou com fome. Eu sei como que estão as coisas lá em casa. E agora? O que é que eu vou comer? Isso é uma preocupação natural. Poxa, só tem aquele sapato, né? E agora estava vindo do Santa Amaro para cá, o bicho rasgou, abriu, né? Caiu a sola, né? Aí, e nem tem o outro em casa. E agora? Como é que eu vou fazer? Amanhã, para sair cedo para trabalhar. É natural pensar nesse tipo de necessidade. Poxa, eu já passei em muitos lugares, converso com muitas pessoas, tenho amizade, tenho colegas do trabalho, mas alguém que me ama, não posso dizer que eu já conheci. Quando será que alguém de fato vai me amar? Poxa, tudo que eu queria é um pouquinho de paz. Mas quanto mais eu peço para Deus, parece que mais problema me aparece. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, aonde eu passo. Essas e outras preocupações desta vida são naturais. Significa, você já teve algum dia, eu também já tive. E elas atormentam a nossa vida. Jesus está dizendo: eu sou o pão que veio do céu para dar vida ao mundo. Eu vim para que as pessoas não precisem viver atormentados por essas ou quaisquer preocupações desta vida. E podemos dizer até da vida por vir. O que Jesus está dizendo é: eu sou a solução para qualquer necessidade que exista neste mundo. Muitas pessoas não vão concordar. Muitas pessoas não vão acreditar. E é exatamente por isso que elas não vão viver a vida abundante que Deus deseja que elas vivam. Uma vida sem fome de nada. Não é que você não vai ter nenhuma necessidade, mas é que a ansiedade, o desespero, a preocupação que consome e acaba com a sua vida por causa daquela necessidade, essa, se você tem Jesus, você não terá. Nenhuma fome
nenhuma sede. Um parente meu adoeceu. Agora eu estou com fome de que Deus tranquilize o meu coração. Eu estou com fome de paz. Poxa, Jesus vem e diz, é paz que você quer? No meio de uma situação de um parente doente? Aqui, vamos. Ô Senhor Jesus, o Senhor tinha aí paz para esse tipo de situação? Tenho. Toma. Acabou a fome. Ah, Senhor, eu estou com sede de algum trabalho, porque eu estou sem trabalho e aí eu já não sei. Essa semana ainda dá para aguentar, mas e a próxima semana? Como que vai ser? E Jesus diz, opa, você está com a sede, está cheio de ansiedade com essa sede aí. Calma, olha aqui, eu vou tranquilizar o seu coração. Eu vou suprir a sua necessidade. Mas como é? Calma. Seu papel não é correr atrás disso, não. Seu papel é crer em mim. Acredita que eu posso? Acredito. Acredita que eu sei? Acredito. Então, creia em mim. Eu sou aquele que dá vida ao mundo. Irmãos, o crente está aqui para viver. Viver a vida abundante de Deus. Significa que nunca vai faltar nada. Não, nada disso. Significa que o crente nunca vai se desesperar. Nunca vai ter aquela dúvida, eita, e agora? Como que vai ser? Agora acabou-se o mundo e não tem o que fazer. Nunca terá fome, nunca terá sede desse tipo de ansiedade. Jesus disse para eles, né? Declarou Jesus, eu sou o pão, quem vem a mim não terá fome, não terá sede, jamais. E verso 36 ele diz, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não me credes. Vocês só estão aí, correndo atrás das necessidades desse mundo, tentando se esforçar, correr, gastar, pensar, vai para lá, vai para cá, e chora, e faz e acontece, vivendo nesse mundo igual uma barata tonta, simplesmente porque você não está de fato acreditando que eu sou quem eu digo que eu sou, e que eu faço o que eu disse que eu sei fazer, e posso fazer. Se você cresce em mim, sua vida não estaria assim. Fome de justiça. O crente não tem, porque Jesus preenche a vida do crente com a justiça verdadeira, a justiça de Deus. Você liga lá o jornal, escuta lá, fulano matou fulana, né? E aí você diz, poxa, será que vai ter justiça? Esse cara escapou, fugiu, vai ficar por isso mesmo. A justiça nesse mundo aqui, do jeito que a gente gostaria de ver acontecendo, ela não vai acontecer agora do jeito que a gente quer. Mas aquela pessoa vai acertar contas com Deus. Deus não vai esquecer nenhum ato de ninguém de acertar contas com aquela pessoa. Então a fome de justiça que o mundo tem, e algumas pessoas chegam ao ponto do desespero, até de tirar a própria vida, porque não consegue lidar com a injustiça que sofreu, o crente não tem essa fome. Jesus preenche. Jesus supre. Fome de amor, de paz, de verdade, de coragem, de paciência, fome de conhecimento. O conhecimento da verdade. Não o que as pessoas ficam dizendo aí e querendo que a gente acredite só porque eles falaram. Você vai na faculdade, o professor fala, espero que não tenha ninguém aqui que ainda acredita nesse negócio que Deus
que criou o mundo. Faz tempo que isso aí já foi superado. O mundo veio da explosão e o ser humano evoluiu do macaco. E você pergunta para ele, aí você, poxa, tenho que acreditar. Acreditar por quê? Ele estava lá nessa explosão? Ele viu esse macaco virando gente? Não viu. Por que ele acredita? Porque alguém falou para ele. E ele acreditou. E por que a pessoa que falou para ele acreditava? Porque outra pessoa falou para ele também. E ele também acreditou. E se a gente for voltando, sabe quem foi que viu essa explosão e o macaco virando gente? Ninguém. Ninguém viu. Porque não é verdade. Porque não aconteceu assim. Mas se você tem fome de conhecimento, como o mundo tem, e vive no desespero, em Cristo você está suprido com a verdade, conhecimento da verdade. Sobre as coisas desse mundo, sobre as coisas do mundo por vir, da alegria, do consolo. E até suprido da fome de vida que o mundo tem. O mundo quer viver. As coisas que o mundo não tem, ele vai buscar aí. Em vez de vir buscar em Jesus, que é o dono de todas essas coisas, vai buscar no mundo e nas mentiras do mundo. Não encontra, se frustra, quebra a cara, chora, sofre, muitas vezes tira a própria vida. E, infelizmente, alguns crentes vão nesse caminho, deixando de buscar em Cristo a resposta para cada uma das suas necessidades. Versos de 36. Versos de 36. De 37 até 40, nós lemos: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus diz: eu estou falando para vocês que o que vocês precisam sou eu. Mas vocês não querem crer. Vocês não querem acreditar. Não querem viver a vida assim. Em vez de fazer uma lista do que você precisa: comer, vestir, amor, paz e segurança. Pronto. E riqueza. Essa é minha lista da vida. Agora eu vou fazer tudo que eu puder para correr atrás dessas coisas. Pega essa lista, junta tudo, amassa tudo, põe no lixo e usa o seu esforço para encontrar Cristo. Para ser alimentado por Ele. Para deixar que Ele traga na sua vida o que Ele deseja. Se você fizer isso, você vai viver, você vai ter a vida que o mundo precisa e não tem, porque rejeita Jesus. Mas aí Jesus disse, nem todos vão rejeitar, alguns vão crer. Embora alguns rejeitem, embora alguns prefiram viver sem buscar em mim o que eu vim aqui para oferecer, alguns vão querer. E esses alguns vão ser aqueles que o Pai trouxer para mim. Verso 37 ele diz: todo aquele que o Pai me dá. Então é necessário um trabalhar de Deus para que possamos crer em Jesus da maneira que nós devemos crer. Se você está aqui e está pensando, poxa, mas eu já creio em Jesus, mas eu ainda fico muito preocupado, muito ansioso com as coisas que eu acredito que estão faltando na minha vida. Então perceba que a confiança que você precisa ter em Jesus sobre essas coisas vem de Deus. Peça essa confiança a Ele. Peça que Ele coloque essa fé no seu coração. E atraído por Deus para Jesus, aí sim os resultados são esses que vêm alistados nesses versículos. Eu coloquei aqui em forma de lista para a gente poder resumir. Primeiro ele diz lá no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, quem crê em Cristo, vem até Jesus. Será que você está indo atrás de Jesus?
Será que você está indo buscar em Jesus o que muitas pessoas vão dizer para você que você vai encontrar em outros lugares, mas é mentira? Que você vai encontrar em outras pessoas, mas é mentira? Quando você precisa de um emprego, sua primeira atitude é ir atrás de um emprego ou é ir atrás de Jesus? Se você sente que precisa ser amado, a sua primeira atitude é ir atrás de um novo amor ou é ir atrás de Jesus? Se você sente que talvez o dinheiro está curto, que você precisaria de mais, ou dinheiro ou alguma coisa, a sua atitude é pesquisar maneiras de fazer renda extra e ganhar mais, ou é ir atrás de Jesus? Se você precisa de coragem, se você precisa, seja do que for, paz, juízo, sabedoria, será que você tem ido até Jesus? Ou você faz como muitos fazem, quando não tem mais jeito e nada resolveu, aí sabe de uma coisa? Poxa, ainda tem Jesus. Vou lá ainda, né? Pela bondade dele, quantas vezes ele nos atende nessa nossa busca medíocre por Jesus. Jesus não deve ser buscado por último na nossa vida. Meu último recurso é Jesus Cristo. O crente deve ir a Cristo primeiro, em tudo, sobre cada necessidade da sua vida. Ele diz ainda, não serão lançados fora. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se você crê em Jesus desse jeito, não precisa ficar preocupado, pensando, eu vou até Jesus, mas aí vai que quando eu chego em Jesus, ele vai me ver, ele vai ver que eu não estou sendo tão fiel assim, ele vai ver como que eu sou, e aí ele vai dizer, poxa, você ainda tem a cara de pau de vir aqui atrás de mim, fazendo o que faz, sendo quem é, pensando o que pensa, agindo do jeito que age, e aí Jesus pega você e joga fora. Se preocupe com isso não, Jesus não faz isso não. Aquele que vem a ele, ele diz, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pode ser que você tá estragadinho, né? Pode ser. Tá? Mas olha, eu vou te falar. Se tem alguém que conserta esse estragado da sua vida, é o próprio Jesus Cristo. Ele é quem faz a manutenção do sistema. Ele é quem limpa. Ele é quem cura. Então, vem a ele sem medo de ser lançado fora. No próximo verso ele diz aí, também não se perderão. Né? 37, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos que me deu. Então nem Jesus vai jogar fora e nem ele vai perder você, esquecer você. Jesus tão atarefado, cuidando da vida de tanta gente, e você se perde lá no meio, né? Fica só a sua necessidade. Talvez é por isso que você está passando o que está passando, né? Se perdeu no meio de tantos. Não, Jesus não perde não. Ele nem joga fora e nem perde. Ele continua agindo na vida de cada um daqueles que creem e confiam nele como Deus, o Deus que ele é. Termina dizendo que serão ressuscitados no último dia. Crer em Jesus vai ser benefício para a sua vida agora, nessa existência, mas também te garante ser ressuscitado por ele no último dia. Então você também terá o seu corpo novo para continuar vivendo e desfrutando desse provedor supremo que é Jesus. O que é que as pessoas precisam para viver no céu? Para viver aqui na terra a gente sabe, comida, né? Um emprego é bom, se você já atingiu aí a idade de trabalhar, né? Precisam de outras pessoas,
precisa de água, precisa de oxigênio. E para viver no céu, precisa de quê? Depois de um mês lá no céu, né? O que você está precisando lá, será? Sabia? Tem coisas que a pessoa precisa para viver no céu. Eu não sei nem o que é. Também não me preocupo com o que seja. Porque quando eu estiver lá, esse provedor supremo, que é Jesus, ele tem o que eu vou precisar para viver lá. Vou passar bastante tempo lá, viu? Bastante. Toda a eternidade. E nunca vai faltar nada. Nada. Do mesmo jeito que não está faltando aqui. Tem umas coisas que eu quero. Né? As coisas que eu quero e Deus não me deu. Tem. Mas Deus não disse que ia me dar tudo que eu queria. Né? Também não vai dar para você tudo que você queira. Mas que eu precise, não tem nada que eu precise que Deus não tenha me dado. Na verdade, me deu muito além do que eu preciso. E continua me dando. E é assim também para todo aquele que crê. E lá no céu vai ser igual. Então ele vai ressuscitar o seu corpo. Esse corpo não presta para lá. Onde é que eu vou comprar um corpo novo? Não vou comprar, já foi comprado. Jesus me dá porque ele tem. Toda e qualquer necessidade está nas mãos dele. Por fim, ele diz, nos garante a promessa de desfrutar da glória para sempre. Quando ele diz no final do verso 40, o homem que vira o Filho e nele crê, terá a vida eterna. Não só ter um corpo novo para desfrutar, mas viver com Deus para sempre. Desfrutar da glória eterna por todo sempre e sem fim. Esse é o resultado de quem confia em Jesus Cristo. Jesus veio aqui trazer o quê? Ele veio trazer paz, ele veio trazer amor, ele veio trazer união, ele veio trazer conhecimento. Na verdade, o que Jesus veio trazer aqui foi ele mesmo. E nele nós temos todas as virtudes, o suprimento de todas as necessidades imagináveis e inimagináveis. Sabe aquilo que você mais precisa? A coisa mais importante que você precisa na sua vida? Sabe o que é? É Jesus Cristo. Tendo ele, seja quem for você, onde você estiver, a situação que for, se você tiver Jesus, você tem o supridor de todas as suas necessidades. Plena satisfação em Cristo Jesus. Essa é a promessa dele para todos aqueles que nele crêem. Você confia em Jesus e na palavra de Deus? Vamos orar? Encerrar o nosso culto dessa noite. Curve sua cabeça. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra. Vamos pedir que ele nos ajude. Que ele nos ajude a entender que os nossos esforços devem ser empregados em buscá-lo. Todo o nosso entendimento, nossos recursos, a nossa energia deve ser colocada para sermos dedicados a Jesus, estarmos mais próximos dele, estarmos confiando nele e mostrando pela nossa maneira de viver essa confiança verdadeira. Ele é o pão que dá vida a todo aquele que crê. Ele é a água que faz fluir, fonte abundante de vida naquele que confia nele. Nunca ter sede, nunca ter fome, não se desesperar por qualquer necessidade, seja ela qual for. Nunca faltará vida, nem os recursos de Deus para aquele que crê em Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor veio do céu como o pão que supre a necessidade daqueles que estão nesse mundo.
Sim, Senhor, como foi no passado, muitos têm rejeitado o Senhor, assim como rejeitaram o maná, têm rejeitado o pão que desceu do céu e têm procurado no meio do deserto o alimento que jamais encontrarão. E por isso estão morrendo dia a dia nos seus pecados, no seu desespero, na sua falta de paz, na sua falta de amor, quando o Senhor tem todo o amor que precisamos, toda a paz que alguém pode desejar, toda a bondade que queremos experimentar, todas as virtudes eternas para nos conceder neste mundo e no porvir. Nos ajuda, Senhor, até a nossa mente e nosso coração bem firmados na verdade da Tua palavra, sabendo que quem tem a Cristo tem tudo o que necessita, hoje e para todo sempre. Derrama essa fé nos nossos corações e nos ajuda a viver à luz da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Uma ótima semana.